pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Então vamos começar a nossa aula relembrando o que a gente viu na aula anterior. Então o que nós estudamos na aula anterior? Então nós continuamos o estudo do sistema de numeração decimal, nós vimos a escrita por extenso de números, né? Fizemos também composição e decomposição de números. E hoje nós vamos continuar um pouquinho, vamos ampliar o sistema de numeração, mas antes disso vamos à correção da tarefa de casa, certo? Então a tarefa de casa de vocês era a seguinte: numa farmácia, um medicamento foi embalado em caixas onde cabem 1.000, 100, 10 e 1 unidades desse medicamento. Quer dizer, não aparece o medicamento, mas vocês conseguem olhar e verificar a quantidade de caixas de cada um. Então, cada tamanho de caixa corresponde a uma quantidade. Então, as caixas maiores correspondem, em cada caixa grande, né, as maiores têm 1.000 unidades desse medicamento. As caixas um pouco maiorzinhas ali, nós temos 3, correspondem a 100 unidades do medicamento. Aí nós temos as caixas com 10 unidades de desse medicamento, e as caixas menorzinhas, cada uma delas vai ter 1 unidade. Então, vocês tinham que responder a seguinte questão: quantas unidades desse medicamento foram embalados? Então, eu dei as opções para vocês, certo? Vocês tinham que marcar a alternativa correta, certo? Então, vocês tinham como opção o número 1.234, o 2.364, o 2.346, desculpa, 2.346 e o 2.436. Às vezes a gente até se confunde na leitura desses números, né? Porque eles são 4 números diferentes, mas que onde são utilizados os mesmos algarismos, certo? Então vamos à correção. Então, quantas unidades desse medicamento foram embaladas? Então vejam, pessoal, cada caixa possui uma quantidade. Caixas iguais, mesma quantidade, certo? Então vamos lá. Então nós podemos observar que nós temos 2 caixas maiores, cada uma contendo 1.000 unidades. Então nós temos 2 caixas vezes 1.000, porque são 2 caixas, cada uma contendo 1.000 unidades do medicamento. Aí nós temos 3 caixas circuladas ali em verde, que correspondem cada uma a 100 unidades desse medicamento. Então, nós temos aí 3 vezes 100 unidades, certo? Aí nós temos as caixas com 10 unidades cada uma. Então, contabilizando, nós temos 2 caixas ali em cima das 2 caixas de 1.000, mais 4 caixas empilhadas. Então, no total, nós temos 6 caixas com 10 unidades cada uma, certo? Então, 2 caixas mais 4 caixas, 6 caixas contendo 10 unidades do medicamento. E em cima das caixas de 100 unidades, nós temos as caixas menores, aonde tem 1 unidade desse medicamento em cada uma delas, certo? Então, continuando aqui a resolução, então, relembrando, são 2 caixas com 1.000 unidades, mais 3 caixas com 100 unidades, mais 6 caixas com 10 unidades, mais 4 caixas com 1 unidade. É claro que vocês devem ter resolvido de uma forma diferente, aqui eu estou fazendo bem completinho, para mostrar e fazermos a composição desse número, certo? Então, nós vamos ter aí no total 2 vezes 1.000, né? 2 vezes 1 unidade de milhar, que vai corresponder a 2.000 unidades, mais 3 vezes 100, que vai dar 300 unidades, 6 vezes 10, que corresponde a 60 unidades, né? E nós tínhamos lá 4 caixas com 1 unidade cada uma, que vai corresponder a 4 unidades desse medicamento. Então, fazendo a composição
né, para a gente saber o total, qual é o número que corresponde ao total desse medicamento nessas caixas. Então, nós vamos ter o quê? 2.364, que é o 2.000 mais o 300, vai ficar 2.300. Mais 60 vai ficar 2.360. Mais 4, nós vamos ter no total 2.364 unidades desse medicamento. Vocês tinham que escolher uma das opções, que no caso é a letra C. Então, nós temos, fazendo a soma da quantidade de cada caixa, somando tudo, nós vamos ter 2.364 unidades desse medicamento, certo? Vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção dessa atividade e a gente já retorna, ok? Tarefa de casa corrigida, então vamos à aula de hoje, certo? O que estudaremos na aula de hoje? Então hoje nós veremos localização de números na reta numérica e sucessor e antecessor. Então vamos começar pela reta numérica. Então o que é uma reta? Se a gente pensar, só na reta a gente sabe que é uma linha contínua. Às vezes a gente não consegue definir, é algo que a gente não define na matemática, mas todo mundo tem uma ideia sobre o que representa uma reta. Então uma reta numérica é uma reta numerada, né? É uma reta geralmente usada para representar e localizar números. Na reta numérica, nós fazemos o quê? Então nós temos, nós temos uma reta, e para fazer a numeração dessa reta, nós temos que dividir a reta em espaços iguais, certo? Vejam que a linha amarelo foi determinado que aquela seria a unidade de medida para fazer a divisão dessa reta, para nós representarmos os números. Se a gente olha, lembra muito a régua, né, a fita métrica, mas a reta numerada, nesse caso, ela não tem a função
de medir coisas. Mas a gente pode sim usar a reta para ver o que vem antes, o que vem depois de um número. Nós podemos representar uma infinidade de números. Nós podemos também fazermos adições, subtrações, mas hoje a gente vai ver um pouquinho de antecessor e localização de alguns números na reta numérica, sabe? Então vejam bem, pessoal, a reta numérica, ela é infinita. Isso quer dizer que nós podemos representar infinitos números. Se você pensar num número dessa reta, pode ser qualquer número que vocês pensem. Lembrem que você pensou em um número, sempre vai ter um maior do que esse que você pensou, certo? Pode ser um número pequeno, vai ter um maior do que ele. Pode ser um número grande, com várias ordens, sempre vai ter um número maior do que esse, certo? Então existem números que às vezes a gente não consegue nem fazer a representação, mas esse número existe, né? Às vezes é um número de tamanho astronômico, certo? Então vamos fazer uma atividade só para vocês entenderem mais ou menos como que vai funcionar e como que a gente faz a localização de números na reta numérica, certo? Então olha só, a primeira atividade é a seguinte: observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em partes iguais. Então nós temos aí nessa reta, a reta é infinita. É claro que nós temos aí na tela a representação de uma parte da reta. Porque, embora a reta seja infinita, no caderno nós temos um espaço limitado. Então, quando a gente faz a representação de uma parte da reta. Nesse caso, a parte da reta que a gente pegou vai do número 30 até o número 80, certo? Então vejam qual é a pergunta dessa atividade. O ponto M representa a localização de qual número? Então vejam, nós temos ali representados os números 30, 35, 40, 45, 50. Nós temos daí esse número representado pela letra M, que a gente ainda não sabe qual é. Daí nós temos, depois desse número representado pela letra M, nós temos o 60, o 65, o 70, o 75 e 80 e continua. Lembrando que a reta ela é infinita, certo? Então o desafio de vocês é descobrir quanto vale esse número representado pela letra M. Então vocês vão ter que observar qual é a diferença entre um número e outro. Se vocês descobrirem de quanto é a diferença de um número a outro, vocês vão conseguir descobrir quanto que vale esse número representado pela letra M, certo? Então vocês têm aí como alternativa, na letra A o número 49, na letra B o 51, na letra C o 55 e na letra D o número 59. Quando a gente tem as opções, fica mais fácil de responder, certo? Então, vale apenas uma resposta, tá, pessoal? Vou dar um tempinho para a resolução e a gente já retorna, ok? Tranquilo, pessoal? Conseguiram descobrir qual é o número representado pela letra M? Então vamos à correção, certo? Então nós temos uma parte da reta, né, que vai do número 30 até o número 80. Só que ele não vai de um em um, não é 30, 31. Ele vai do 30 para o 35, do 35 para o 40, do 40 para o 45 e assim
por diante, certo? Então, nós temos que descobrir qual é o número que representa a letra M, que representa a localização desse número aí que a gente não sabe qual é. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a diferença entre o número e o número imediatamente anterior a ele. Então, vocês podem escolher qualquer um dos números, desde que tenha um número anterior a ele. Tem que ser um número imediatamente anterior, tá? Porque se eu falo para vocês assim, eu tenho o número 45, eu quero, você tem que subtrair, tirar do 45 um número anterior. Bom, o anterior eu tenho 30, o 35 e o 40. Mas não pode ser qualquer, escolher um deles assim. Tem que ser o imediatamente anterior. E o imediatamente anterior, no caso, se eu escolher o número 50, por exemplo, o número imediatamente anterior a ele é o 45. Então, a gente vai fazer, escolhe um número, no caso, ali eu coloquei como exemplo o número 50, e eu vou subtrair um número imediatamente anterior a ele, que no caso, antes do número 50, nós temos o número 45, certo? Então, 50 menos 45 é igual a 5 unidades. Isso quer dizer o quê? Que esses números, a gente coloca o primeiro, acrescenta 5 unidades, obtém o próximo, mais 5, a gente obtém o próximo e assim por diante. Se eu escolhesse, por exemplo, o número 40, quem que é o número imediatamente anterior ao 40? É o número 35. Se a gente fizer 40 menos 35, nós também vamos achar que a diferença entre esses números é de 5 unidades. Porque quando a gente faz a divisão da reta numérica, a gente sempre tem que usar a mesma unidade de medida. Então, no caso dessa reta, dessa parte da reta, a diferença entre os números é de 5 unidades. Então, vejam só. Então, quanto que vale o M se eu sei que a diferença entre eles é de 5 unidades? Eu posso pegar um número anterior a esse número M, e o número anterior a ele é o 50, e vou adicionar 5 unidades, porque essa é a diferença entre eles. Então, a letra M, esse número representado por essa letra, corresponde ao número 55. Por quê? É o número anterior a ele, mais 5 unidades, que é a diferença entre os termos, entre esses números dessa reta, certo? Então, nós temos lá no item C, o número 55. Então, o número que a gente estava procurando é o número 55. Então, um tempinho bem curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Vamos para mais uma atividade similar a essa? Então lá, atividade 2. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. Então agora nós temos aí também uma parte da reta que começa no número 1420 e vai até o 1460. Então a gente faz um recorte da reta e daí nós temos essa representação. O que é solicitado aqui? Provavelmente ele vai pedir qual é o número representado pela letra F, né? Então, o número correspondente ao ponto F nessa reta é... Então, item A, nós temos o número 1441. Será que o ponto F corresponde a esse número? Ou será que é o 1459? No item C, nós temos o número 1450.
E vocês também podem verificar se o número que falta ali, que corresponde ao ponto F, será que ele não é o 1470? Vou dar um tempinho para vocês realizarem essa atividade e descobrirem qual é o número que representa esse ponto F. A gente já retorna, ok? Vamos à correção, pessoal? Então, olha só. Então, nós temos uma parte da reta numérica, né, que vai do número 1420 até o 1460. E a gente precisa descobrir qual é o número que é representado pelo ponto F, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual é a diferença entre esses números que estão representados aí nessa parte da reta, certo? Então, calculando a diferença entre, no caso ali eu vou escolher o número 1430, mas poderia também ser escolhido ali o 1440. Agora, não daria para a gente escolher o número 1460 porque a gente não sabe quanto vale F. Então a gente não tem como descobrir a diferença. A gente tem que pegar dois números consecutivos. Bom, o que quer dizer consecutivo? É um número que vem logo depois do outro. Por exemplo, se eu falo para vocês qual é o consecutivo do número 4, o consecutivo dele é o que vem imediatamente depois. No caso, o que vem depois do número 4 é o número 5. Então, o consecutivo de 4 é o 5. Qual é o consecutivo, por exemplo, do número 10? O consecutivo de 10 é o 11. Então, nós temos que escolher e verificar numa reta, nesse tipo de exercício, dois números consecutivos. Então, o 1460 não daria porque está faltando o que vem antes dele. Então, a gente não tem como fazer a diferença, certo? Então, escolhendo um número, que no caso eu vou escolher o 1430 e vou subtrair do 1420. Então, fazendo a subtração desses dois números, nós vamos chegar e descobrir que a diferença entre os termos é de 10 unidades. Então, 1430 menos 1420 é igual a 10. Se vocês tivessem escolhido 1440, não teria problema, porque era só fazer a subtração de 1440
e retirar 1.430, que também corresponde a 10 unidades. Agora, para descobrir quanto vale o F, a gente vai adicionar 10 unidades ao número anterior ao ponto F. O número anterior ao ponto F, representado nessa parte da reta numérica, é o número 1.440, certo? Então, 1.440 mais 10 unidades corresponde a 1.450. Então, a resposta certa, qual é o número que corresponde a esse ponto na reta? É o item representado ali no C, 1.450, certo? Vou dar mais um tempinho aí rapidinho para vocês realizarem a correção se for necessário e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, fizeram a correção? Então, vamos continuar. Então, números naturais. Vocês lembram? Sabem o que são números naturais? Então, os números naturais foram os primeiros números a serem considerados historicamente. Tá? Por quê? Eles surgiram da necessidade do homem em fazer contagens, certo? Então, os homens verificaram que a gente precisava de símbolos e precisava de números para fazer a contagem. Então esse é o conjunto mais simples que a gente tem, digamos assim, e foi o primeiro considerado historicamente. Então vejam, vocês vão estudar outros conjuntos mais para frente, não se preocupem, tá? Tem vários outros conjuntos, mas por enquanto a gente vai trabalhar com o conjunto dos números naturais, certo? Então, esse conjunto possui como elementos os números positivos e inteiros. Por que positivos? Porque mais para frente vocês vão estudar um conjunto que contém números positivos e negativos. No caso, o conjunto dos números naturais são todos os inteiros positivos. Os negativos são outros números que vêm antes do zero. Mas é só para informação. Por enquanto a gente não vai trabalhar com esse tipo de número, certo? E por que eles são inteiros? Inteiros, vou explicar assim a grosso modo, quer dizer que representa uma quantidade inteira. Quer dizer que esse número não possui vírgula, certo? Então, os números naturais, eles são todos positivos, mas essa informação vocês não precisam nem ficar relembrando, guardando. Mas como a gente está fazendo uma definição, é importante a gente não passar a informação incorreta, né? E eles são inteiros porque são números que não possuem vírgula, certo? Então, esse conjunto ele é representado pela letra N com um risquinho na frente. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum livro esse símbolo. Esse é o símbolo do conjunto dos números naturais. Então, quais são esses números? É o número o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5 e infinitamente. Então, esse conjunto é um conjunto que possui infinitos números. Qualquer número natural que você pense, você pode acrescentar uma unidade e obter um número maior do que ele, certo? Então, definido o que são números naturais, nós vamos ver o que é sucessor e antecessor. Então, assim, todo número natural possui um sucessor, que nada mais é do que um número que vem imediatamente depois dele. Então, por exemplo, o sucessor do número 23, o que vem depois dele, é o número
24. Aqui, mais uma vez, a gente coloca a palavra imediatamente, porque você pode pensar assim, bom, depois do número 23, eu tenho vários que sucedem ele, mas a gente quer aquele que vem na sequência dele, imediatamente após ele. Então, o sucessor de 23 é o 24 e, por exemplo, o sucessor do número 2 é o número 3. Vamos fazer a representação do sucessor desses números aqui na reta numérica. Então, nós temos o número 23 e o sucessor dele é o 24, é o que vem depois. Então, aqui também nós temos uma parte da reta numérica e o sucessor do número 2 é o número 3, que é o que vem depois dele, certo? Então, para determinar o sucessor de qualquer número, basta a gente somar uma unidade a esse número. Então, dado um número, você soma uma unidade e você obtém o sucessor desse número, certo? Então, por exemplo, o sucessor do número 5 é o número 6. Por quê? A gente acrescenta uma unidade ao número 5 e nós obtemos o número 6. Por isso que o 6 é o sucessor do número 5. O sucessor do número 362 é o número 363. Por quê? A gente pega o número 362, adiciona uma unidade e nós obtemos o número 363. Então, para descobrir o sucessor de qualquer número natural daquele conjunto que eu mostrei para vocês, é só somar mais uma unidade. Agora, se a gente quer o antecessor, é um pouquinho diferente. Então, os antecessores são os números que vêm imediatamente antes de um número natural. Então, por exemplo, o antecessor do número 34 é aquele número que vem imediatamente antes dele. Então, esse número é o 33. O antecessor do número 50 é o 49. Então, vamos ver aqui a representação deles na reta numérica. Então, nós temos lá o número 34, o antecessor dele é um número que vem imediatamente antes dele, no caso, o 33. Nós temos aí o número 50, o antecessor dele é o número 49, que é o que vem imediatamente antes dele na reta numérica. Tá, então se a gente quer o antecessor de um número, a gente, ao invés de somar, nós vamos subtrair uma unidade. Então, toda vez que vocês quiserem o antecessor de um número, basta retirar uma unidade e vocês vão descobrir qual é esse número. Então, por exemplo, o antecessor do número 8 é o número 7. Por quê? A gente pega o número 8, retira uma unidade e a gente obtém o número 7, certo? É só subtrair uma unidade. No item B ali, nós temos como exemplo o número 154. Se a gente pensar na reta numérica, o que vem antes do número 154? É o 153. Basta retirar uma unidade. Então, 154 menos uma unidade, nós conseguimos obter aí o número 153. Então, agora uma atividade bem simples, que é para ver se vocês entenderam o conceito de antecessor e sucessor. Então, vou dar um tempinho para vocês completarem esse quadro com o antecessor e o sucessor desses números que aparecem aí, tá bom? Então, um tempinho e a gente já retorna, ok?
Então vamos à correção, pessoal? Então, quem é o antecessor do número 6? Para saber o antecessor, lembram? A gente retira uma unidade. Então, 6 menos 1 é igual a 5. Então, o antecessor do número 6 é o número 5. No sucessor, ao invés de subtrair, a gente soma. Então, somamos uma unidade ao número 6 e vamos obter aí o número 7. Então, o sucessor do número 6 é o número 7. E a gente faz isso com todos. Provavelmente vocês devem ter feito direto isso daí, eu também faria. Mas a gente vai fazer a correção bem completinha aqui, né? Antecessor do número 20 é o 20 menos 1, que é igual a 19. E o sucessor, a gente acrescenta uma unidade. Então, 20 mais 1 é igual a 21. O número agora é o 149. Então, 149, se a gente retirar uma unidade, nós vamos descobrir que o antecessor corresponde ao número 148. Se a gente quer descobrir o sucessor, acrescentamos uma unidade. Então, 149 mais 1 é igual a 150, certo? Aí agora aumentou o número. O número é 3.467. Tira uma unidade, nós temos como antecessor o número 3.466. Agora, no sucessor, a gente adiciona uma unidade. Então, 3.467 mais uma unidade. Então, nós vamos obter aí como sucessor desse número o número 3.468. Então, vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção se for necessário e a gente já retorna, ok? Vamos continuar, pessoal? Então, olha só, uma observação. O único número natural que não possui antecessor é o 0. Então, olha só, vamos pensar nesse quadro aí, como a gente fez no exercício anterior, onde a gente tinha que colocar o antecessor e o sucessor. Então, lembrando que para achar o sucessor de um número, basta acrescentar uma unidade. Então, o número 0, se a gente adiciona uma unidade, 0 mais 1 é igual a 1. Então, o que vem depois do 0 é o 1. Isso quer dizer que o sucessor de 0 é 1. Agora, vamos pensar no seguinte. Para saber o antecessor, a gente tem que tirar uma unidade. Agora, como é que a gente faz esse cálculo aí? Como é que a gente tira uma unidade de 0? Não tem como fazer. É por isso que o 0 é o único número natural que não possui antecessor. Ok? Vocês vão ver que mais para frente, em outros conjuntos, a gente consegue o antecessor. Mas nesse conjunto dos números naturais, a gente não consegue. Porque o 0 é o primeiro número desse conjunto. Então, ele não vai ter antecessor. Certo? Está chegando no final da aula e vamos à nossa tarefa de casa. Certo? Então vamos lá. Tarefa de casa. Ricardo tem que colocar o número 1125 na reta a seguir. Então vejam, pessoal, nós temos aí mais um recorte da reta numérica, uma parte da reta numérica, e essa parte vai do número 1000 até o número 1450. E o Ricardo, ele vai ter que localizar esse número nessa reta. Certo? Então, vocês vão ter que olhar bem certinho aonde que vocês fariam a marcação desse número, do número 1125. Então, vamos ver aqui. Esse número, ele está localizado entre os números. Eu vou dar as opções para vocês, certo? Ele vai ter que fazer a marcação desse número entre o número 1000 e 1050,
tá? Ele está naquele espaço. Vocês viram que a reta ela foi dividida em partes iguais. Esse número está naquele espaço que vai do 1000 até o 1050? Ou será que esse número está localizado entre o número 1100 e 1150? Ou será que esse número, a marcação dele deveria ser feita entre os números 1200 e no espaço até o 1250, ou a representação desse número aí tem que ficar entre os números 1300 até o 1350. A gente não precisa achar a localização exata dele, mas é só para a gente ter uma ideia se vocês conseguem fazer a localização desse número na reta numérica. Certo? Vejam que essa reta ela vai do 1000 até o 1450. Então ela tem que ficar posicionada exatamente aonde o número que vem na frente do número 1125 tem que ser menor do que ele e o que vem após ele tem que ser um número maior. Então, achem esse número e façam a conferência. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem as anotações necessárias e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, fizeram as anotações necessárias? Eu esqueci de falar, mas resolvam a atividade, coloquem a data de hoje, não esqueçam de entregar a atividade para o seu professor ou para a sua professora, ok? Nos vemos na próxima aula, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!